E vamos falar agora sobre o Enem. O Ministério Público vai pedir a suspensão da validade do exame deste ano. A Procuradoria do Ceará se baseia na conclusão da Polícia Federal de que houve sim vazamento das provas, o que continua sendo negado pelo Ministério da Educação. Segundo o Ministério Público do Ceará, o relatório da Polícia Federal concluiu que pelo menos 2 candidatos tiveram acesso às provas do primeiro e do segundo dia do Enem e também ao tema da redação antes do início do exame. O INEP, o instituto ligado ao MEC que aplica o Enem, negou a interpretação do Ministério Público e afirmou que não há indícios de vazamento. A Polícia Federal informa que o inquérito continua sob sigilo. Enquanto não sai uma decisão, o Enem deste fim de semana está confirmado. Pouco mais de 270 mil candidatos vão fazer a prova amanhã e domingo. O número equivale a 3,21% do total de inscritos. A prova acontece agora nos locais que foram prejudicados pela desocupação, pela ocupação contra a PEC do teto de gastos. No início de novembro, o MEC tomou a decisão de aplicar o Enem com ressalva para as escolas tomadas pelos movimentos. Neste fim de semana também acontece o programa de avaliação seriada da UNB. E Gilmar Mendes e Sérgio Moro divergiram no Senado sobre o momento ideal para a tramitação do projeto que enquadra procuradores e juízes em abuso de autoridade. A proposta pode ser votada na próxima semana no Senado. Há quem defenda um tempo maior para o debate. Foram quase 4 horas de debate no plenário do Senado. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, e o juiz responsável pela Lava Jato, Sérgio Moro, participaram da discussão sobre o projeto que atualiza a lei de abuso de autoridade. Moro sugeriu incluir um artigo para que juízes e integrantes do Ministério Público não sejam responsabilizados criminalmente pela interpretação da lei. Um ofício com a minha singela sugestão não configura crime previsto nessa lei a divergência na interpretação da lei penal, ou processual penal, ou na avaliação de fatos e provas. Talvez não seja o melhor momento para a deliberação a respeito de uma nova lei de abuso de autoridade, considerando o contexto, que existe uma investigação importante, não só a chamada Operação Lava Jato, mas várias outras investigações importantes. Gilmar Mendes discorda. Estou absolutamente convencido da necessidade dessa lei. E quanto mais operações nós tivermos, mais nós necessitamos de limites. Qual seria o momento adequado para discutir esse tema? De um projeto que já tramita no Congresso há mais de 7 anos. Operações vão continuar ocorrendo. Teríamos que, daqui a pouco, então, buscar um ano sabático das operações para fazer para que o Congresso pudesse deliberar sobre um tema como esse? Não faz sentido algum. O projeto de abuso de autoridade prevê limites mais claros e penas mais duras para a atuação de agentes públicos, membros dos poderes legislativo, judiciário e do Ministério Público. Torna crime, por exemplo, com até 4 anos de prisão, acessar e vazar documentos sigilosos de investigações ou ainda forçar a entrada em residência e executar mandado de busca e apreensão de forma constrangedora. A proposta pode ser votada na próxima quarta-feira. Alguns senadores preparam um texto alternativo, prevendo um endurecimento ainda maior na lei e defendem mais tempo para discutir o tema. Renan Calheiros, autor do projeto, defende que a lei de 1965 não pode esperar ainda mais por uma atualização. Apenas serão punidas as autoridades que livre e conscientemente fizerem mau uso dos seus poderes. O julgamento é feito pelo Poder Judiciário, que se orienta e age segundo a lei. Eu sigo acreditando no Judiciário e duvidar da aplicação dessa lei, em outras palavras, significa duvidar do próprio Poder Judiciário. A queda de braço entre parlamentares, juízes e representantes do Ministério Público ganhou força com a aprovação pela Câmara do pacote anticorrupção, que já prevê punição por abuso de autoridade. Houve protestos nesta quarta-feira em frente a fóruns e tribunais de várias cidades do país. O que se discute também aí o timing. Será que é o momento certo para discutir essa questão? Pois é, o ministro Gilmar Mendes estava perguntando ontem exatamente isso. Qual será o timing, né? Esse projeto foi desengavetado recentemente, mas foi proposto já há vários anos e não vinha sendo discutido exatamente porque nunca era o momento, né?
O que a gente percebe, o que há aí, claramente, né, políticos ladrões, loucos para se livrar da Lava Jato e de investigações em geral, e também querendo dar ali uma retaliada no Ministério Público e na magistratura. E, de outro lado, a gente vê uma reação, infelizmente, corporativista, tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário. E ninguém discute o que é central, e que, aliás, quem deixou isso muito claro na sua posição foi o próprio ministro Gilmar Mendes. O que deveria estar sendo discutido, na verdade, é a ampliação e fortalecimento dos direitos e garantias do cidadão, e não de corporações, de simples corporações para executar o seu trabalho. O cidadão é que precisa ser protegido, sim, de abusos de autoridade. Já há uma legislação específica sobre isso. Essa legislação precisa ser melhorada, porque, afinal de contas, continuam sendo praticados abusos aqui no Brasil, em qualquer setor de atividade. É só você ir na recepção dos hospitais públicos aqui do Distrito Federal e perceber o que é a ação ou a falta de ação de autoridades para acabar uma relação absolutamente abusiva entre o Estado e o cidadão. E por 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira aceitar a denúncia por crime de peculato contra Renan Calheiros. O presidente do Senado agora é oficialmente réu. A gente volta a falar ao vivo com Renata Dourado, até porque tem muita pressão já, né, Renata, para afastamento imediato de Renan. Exatamente. O presidente nacional da OAB, agora há pouco, né, pela manhã, ele pediu o afastamento imediato. Segundo ele, não se trata de um juízo de valor, já que não houve julgamento. É importante a gente lembrar isso. Não houve julgamento. Os ministros do Supremo não o julgaram, aceitaram essa denúncia da Procuradoria-Geral da República. Mas, segundo o presidente nacional da OAB, não se trata de um juízo de valor, mas sim de um zelo pelas instituições da República. Então, é claro que já tem toda uma pressão, mas o fato é que o próprio Renan vai deixar a presidência do Senado no final de janeiro, já que em fevereiro nós teremos aí eleições para decidir, os deputados e senadores vão escolher os novos presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado. Então, a gente lembra que ontem, exatamente, os ministros do Supremo aceitaram essa denúncia da Procuradoria-Geral da República, que diz que Renan apresentou documentos falsos para justificar o recebimento aí de um dinheiro cujo destino final seria o pagamento de pensão da filha que ele tem com a jornalista Mônica Veloso. Nós temos aí imagens desse julgamento de ontem. O próprio Renan, viu, Rodrigo, ele já soltou uma nota ontem mesmo à imprensa, dizendo que a aceitação da denúncia, ainda que parcial, não antecipa o juízo de condenação. Ele diz que vai comprovar, segundo ele, como já comprovou com documentos periciados, a inocência dele quanto à denúncia que foi aceita ontem. Diz também que respeita a decisão do Supremo e entende que o resultado de hoje mostra que o processo está apenas começando assim, como para qualquer pessoa, que agora cabe o direito à ampla defesa. Agora a gente entra numa outra questão também, que de uma certa forma pressiona, digamos assim, o Supremo a decidir a respeito da linha sucessória, né? Que é uma ação que eles já analisaram. A maioria decidiu que o réu não pode fazer parte da linha sucessória, mas como houve um pedido de vistas, não tem o martelo batido, digamos assim, quanto a esse assunto. Rodrigo. Obrigado, Renata. Agora a pressão em cima de Dias Toffoli, que pediu vista deste caso. Exatamente. O ministro certamente terá uma opinião logo sobre esse assunto, mas o fato é que, enquanto o Supremo não toma uma decisão definitiva, a sociedade se mobiliza. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, distribuiu nota à imprensa nesta sexta-feira, defendendo o afastamento imediato do presidente do Senado, alegando até respeito às instituições. Não pode alguém que responde que é réu de ação penal no Supremo Tribunal Federal continuar na linha sucessória. Essa é a alegação da OAB. Também essa decisão do Supremo deu força ao movimento Fora Renan, que começou há 2 ou 3 semanas atrás em Maceió, na porta da casa dele, com direito, inclusive, a boneco inflável com o senador vestindo roupa de presidiário. Hoje, na porta da residência oficial da presidência do Senado, já havia manifestantes pedindo a destituição imediata de Renan Calheiros da presidência do Senado. E a seguir começa a limpeza de monumentos históricos depredados por vândalos em protesto no início da semana. A Band Cidade volta já.